Estamos ao vivo pelo Instagram e para você que está pelo YouTube também, seja muito bem-vindo nesse dia. Gente, uma palavra que eu preciso liberar hoje para vocês, que está ardendo no meu coração há alguns dias, é sobre princípios espirituais de Deus. Porque a gente fala aqui muito sobre libertação, sobre batalha espiritual, mas eu preciso deixar isso aqui para você, algo muito claro, porque nada no mundo espiritual funciona sem um princípio bíblico que Deus estabeleceu para a terra, para o céu. Então, por que esse princípio é importante na libertação, a obediência, né? Porque Deus não vai agir no homem se não tiver a observância da palavra. Então, hoje a live está poderosa. Vamos lá, vamos compartilhar essa live. Seja muito bem-vindo. Deixa eu ver quem já tá aqui comigo no ao vivo. Juliana já tá aqui. Deixa eu colocar você. Gente, é muito importante que eu vou falar hoje, porque isso estava ardendo no meu coração há alguns dias. Eu falei, Senhor, é verdade. Às vezes a gente acha que somente orar, fazer jejum, né? Fazer campanha, mas a gente não está observando a lei de Deus. E eu quero trazer aqui algumas passagens bíblicas para a gente conversar sobre isso, para que você possa estar sendo orientado por Deus através dessa palavra. Então, seja muito bem-vindo todos vocês. Eita glória, Ana já está aqui. Seja bem-vinda, Ana. Ana, quem mais? Iris, Deus abençoe. Eita, Tina, Deus abençoe. Sua vida também, Juliana. E muita gente já conosco. Paz do Senhor, Ana. Arisneia também, Batista, Deus te abençoe. Gente, essa palavra hoje compartilha. Vai ser forte o negócio aqui, porque é confronto, né? A palavra de Deus é confronto. Eu não posso deixar de falar as verdades para você que liberta, né? Então, muitas vezes a gente fica preso apenas pedindo oração, vai ali, faz, ora por mim. Mas é importante, por que esse princípio de obediência e as coisas que eu vou contar aqui para você é muito importante no mundo espiritual. Porque Deus não vai agir no homem se não tiver observação da palavra. Sem obediência à palavra não tem libertação. Entende? Por isso que vai ser uma aula de confronto aqui. Paz, Deus abençoe a vida de vocês. Já vou orar para a gente poder começar. Pai, querido, quero te agradecer, Senhor, por essa aula que nós vamos ministrar. Senhor, ilumina a minha mente, traz aquilo, Espírito Santo, que o Senhor quer deixar, Senhor, aqui para hoje, para essa noite, para esse dia. E para todos que vão entrar para essa live, seja a data que for, o mês que for, o ano que for, vai ser algum momento, se alguém vai estar vendo essas lives, Senhor. E eu sei, Pai, que o Senhor vai falar com ela através desse estudo bíblico. Eu te peço em nome de Jesus, Pai, que haja libertação nessa noite. Que haja, Senhor, um confronto da Tua palavra. Que haja um despertar, Senhor. Que todas as cadeias, Senhor, da mente caiam por terra em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Só falando para vocês que toda sexta-feira também, às 6h30 da manhã, nós temos a nossa sala de oração de guerra, tá? Então, se você é novo por aqui, 6h30 pela manhã, 6h30, você entra aqui na minha bio, lá no meu Telegram, você entra lá e minutos antes nós colocamos o link para você participar dessa sala de oração, que é através do Google Meet, tá bom? Muito fácil, entra, é um momento que a gente ora, que a gente faz orações de herança espiritual, a gente faz orações de cancelamento, a gente ora para dentro da sua casa e é um tempo de oração, de guerra, amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Gente, talvez eu não consiga dar essa aula toda aqui, mas a gente dá na semana que vem o restante. Importante que ela fique aqui registrada para você ver depois também, tá? Quando a gente vai no capítulo, quando a gente fala sobre obediência, sobre princípios espirituais, a gente precisa saber que tudo no reino espiritual
foi estabelecido por Deus e ele não mudou. Ele não mudou. Imagine, por exemplo, um juiz que estabelece uma lei. E quando esse juiz, ele mesmo, não observa a lei que ele estabeleceu, o que está acontecendo ali? Essa lei que ele aplica, ela é o quê? Corrupta, se ele mesmo não está aplicando para ele, né? Então Deus, ele jamais vai abrir mão de tudo que você vê na Bíblia, que ele estabeleceu como princípio. Porque foi ele que concordou, foi ele quem escreveu. Então, para a gente poder obter cura e libertação, a gente vai estar em concordância com a palavra. Precisa estar em concordância com ela. Então, eu já vou falando para vocês aqui. Vai confrontar um pouco mais hoje. Mas é libertador, tá? 1 João diz assim. 1 João, no capítulo 5. Aqui fala da Trindade, ó. Pois há 3 que dão testemunho. O Espírito, a água e o sangue. E os 3 são unânimes. Preste atenção nessa palavra unânimes. Ó. Pois há 3 que dão testemunha. O Espírito, a água e o sangue. E os 3 são unânimes num só propósito. Quando você lê o texto, você vai ver aqui a tríplice testemunha sobre Cristo. Quando Jesus, ele vai passar pelo Jordão, pelo batismo, e João Batista está ali para batizar Jesus, naquele ato, naquele momento, para que Jesus comece o seu ministério na terra, teve que haver concordância na terra e no céu. Terra e o céu. Preste atenção. Para tudo tem concordância. Olha o que o texto diz. Pois há 3 que dão testemunho. O Espírito, a água e o sangue. E os 3 são unânimes num só propósito. Aqui está falando da Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Quando você... Eu vou voltar aqui no texto. Quando você observa lá em Gênesis, quando Deus cria todas as coisas, porque ele quis criar, né, o mundo, ele fala assim, façamos. E a Bíblia fala que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então a gente vê aqui que a Trindade, desde o início, sempre trabalhou em quê? Em concordância. Então tudo no céu é concordado. Tudo na terra precisa ser concordado para que funcione. Existe um princípio de concordância. Vai prestando atenção. E aí, quando João Batista chega a Jesus para ser batizado por ele, o que acontece ali? A manifestação da Trindade. O Filho, que está na terra, a voz que foi audível, o texto diz que todos ouviram a voz de Deus falando assim, esse é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer. E o Espírito Santo que desceu em forma, né, de pomba. A pomba desceu ali em volta dele. Então a gente vê que a Trindade ela está em comunhão e em concordância desde o início. Então olha só, pois há 3 que dão testemunho, o Espírito, a água e o sangue. Os 3 são unânimes num só propósito. E aí eu vou lá para Mateus, no capítulo 18. Jesus diz assim, no versículo 18. Em verdade lhe digo que tudo que ligarem na terra terá sido ligado nos céus. E tudo que desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também lhe digo, se 2 de vocês sobre a terra, 2, concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso será concedido por meu Pai que está nos céus. Então eu quero já desenvolver aqui com vocês o princípio de concordância e o princípio que eu estou falando aqui para vocês de unanimidade. Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo sempre estiveram em concordância. Para Jesus vir à terra, ele teve que vir, porque o homem falhou lá na eternidade. O homem falhou, era um espírito. Ele falhou. E a morte entrou no mundo, entrou através desse pecado. E existia um plano. Mas, irmã Thalita, esse plano que Deus fala, ele já existia assim antes da fundação do mundo, que está escrito lá em Efésios.
Antes da fundação do mundo, vocês já receberam todas as bênçãos espirituais. Então, antes de você vir para a Terra, tudo está estabelecido. Então, eu estou desenvolvendo aqui para você entender aonde eu vou chegar. Então, os três dão testemunha. A Trindade no céu e na terra são unânimes no propósito. Não há discordância neles. Não há discordância em Deus. Pensa numa autoridade que aplica uma lei. Se ela não cumpre essa lei, a lei que ela aplica, né, ela é corrupta. A lei serve para nós. A lei serve para nós. E essas leis são respeitadas pelo próprio Deus que criou. Então, Deus não vai mudar. Deus trabalha em unanimidade. Por isso que ao passar por libertação, precisamos trazer para a luz aquilo que está na jurisdição das trevas, para poder orar com a outra pessoa e desligar no mundo espiritual das trevas. A Bíblia diz assim: aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, jamais prosperará. E os que confessam e deixam. Gente, jamais prosperará. Aqueles que encobrem. Encobre de quem? Se Deus sabe de todas as coisas. Se Deus tem consciência de tudo que a gente faz. Inclusive todo mundo espiritual viu. Então, aqueles que confessam e deixam. Você acha que é impossível encobrir algumas coisas de Deus? O Davi, quando fala lá no Salmo 139, ele fala assim: quando eu estava em formação no ventre da minha mãe, você já me conhecia. Todos os meus ossos, quando você estava sendo formado, e até os meus dias já foram contados. Então, gente, de nada a gente encobre de Deus. Então, o princípio que Deus estabeleceu para os homens é de concordância, porque nele há concordância. A Trindade sempre trabalhou junto. E ele não abre mão da sua palavra, daquilo que ele estabeleceu. E para que as coisas funcionem para nós aqui na Terra, preste atenção aqui, para que se cumpra em nós todas as promessas de Deus, elas precisam estar de acordo com a palavra. Eu estava falando hoje para uma irmã. Não adianta. A gente pode andar para um lado, andar por outro. Pode ir para a igreja, pode sair da igreja. Mas se a gente não tiver em obediência aos princípios de Deus, não vai funcionar. Posso pular de igreja em igreja. Posso fazer campanhas. Mas o que vai chancelar a sua libertação e as vitórias que estão no mundo espiritual para você e para sua família é a obediência à palavra. Então vamos lá. Lá em 2 Coríntios 1:20 diz assim: pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim, por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Eu vou repetir. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus. Quantas promessas Deus fez na sua palavra para a gente, para a humanidade? Todas as promessas que Deus estabeleceu. Quantas forem as promessas feitas por Deus? Tantas tem em Cristo o sim, por meio dele o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Ou seja, é preciso o sim e o amém para que todas as promessas de Deus se realizem em nós, através de Jesus Cristo. É preciso que ele concorde com as promessas dele para que essas promessas se tornem realidade em nossas vidas. Então, o que eu quero mostrar aqui para vocês já no início? Não existe oração mágica. Não existe campanha. Você pode fazer quantas campanhas você quiser. Você pode fazer quantos cursos você quiser. Você pode fazer o que você quiser. O que vai
ligar você no céu e na terra e te desligar é a obediência àquilo que Deus estabeleceu. Então vamos lá. Há três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. Os três são unânimes. Também 1 João está falando isso. O Espírito, a água e o sangue. Os três são unânimes. Ou seja, está falando de Pai, Filho e Espírito Santo. Cada um tem a sua função. Mas eles são um só. Pai, Filho e Espírito Santo. E eu mostrei aqui para vocês, na hora que Jesus foi sendo batizado. Os três apareceram ali. O Filho está na terra. O Espírito Santo pairou em cima dele. E a voz que saiu, os três estavam o quê? Confirmando. Esse é Jesus, o Filho amado, a quem eu tenho prazer. É esse. Então, houve uma concordância no mundo espiritual. No Jordão, então, a gente observou isso. Pai, Filho e Espírito Santo trabalharam junto para que o céu venha à terra. Toda vez que Deus quer te abençoar, que Deus vai te abençoar, e que o mundo espiritual vai te abençoar, precisa ter concordância entre Pai, Filho e Espírito Santo. Entre a palavra, quem é a carne? Quem é o Filho? A Bíblia fala que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A sua palavra é a verdade. Então, toda vez que eu estou com isso aqui na mão, ó, em obediência, observando a lei do Senhor, as promessas de Deus se cumprem sobre nós. Então, eu posso ser crente carteirinha. Se eu não observar a lei do Senhor, se a meu marido não estiver observando a lei do Senhor, se eu como mulher não estiver observando a lei do Senhor, não vai funcionar. Cada bênção para se concretizar na terra precisa de unanimidade. Pai, Filho e Espírito Santo, pela vontade do Pai, Ele criou todas as coisas. A Bíblia diz assim que durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverência e submissão. Então, preste atenção. A Bíblia fala que Jesus, o Filho de Deus, durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas. O que isso quer dizer? Jesus chorou. Jesus implorou: Pai, se possível for, afaste de mim esse cálice. Todavia seja feita a tua vontade. Jesus não queria morrer, gente. Vou ler o texto para vocês de novo. Pai, Filho e Espírito... durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverência e submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Jesus, em as suas orações com súplicas, o que é uma oração com súplicas, gente? Suplicando, pelo amor de Deus, Pai, afasta de mim. Então, a Bíblia nos diz que ele obteve a autoridade, ele é a fonte da salvação porque ele obedeceu. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de toda a eterna salvação para todos que nele obedecem. Tornou-se a fonte de salvação para todos os que lhe obedecem. Aí eu pergunto a você, Jesus não queria morrer, mas ele obedeceu ao Pai e se tornou o autor da salvação para aqueles que o quê? O obedecem. É a obediência que leva o homem de volta para Deus.
A obediência tirou o homem do Éden. A desobediência, né? Tirou o homem do Éden. E a obediência volta, nos liga novamente a Deus. Eu só posso ser ligado de novo a Deus quando eu obedeço. Então ele não se tornou o autor da salvação eterna. Olha o que o texto diz. Ele se tornou o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. O texto está dizendo que é para todos aqueles que têm o seu nome escrito na carteirinha lá na igreja, no hall de membros. Ele se tornou o autor da salvação para todos aqueles que é batizado, que é dizimista, que prega a palavra. Não, eu levantei a mão para Jesus. Não, é para todos aqueles que lhe obedecem. Esse é o princípio no mundo espiritual. E a gente vai ouvir, tem um texto que diz assim, que naquele grande dia muitos ouvirão para trás de mim, que eu não te conheço. Como assim, Deus? Como assim? Eu preguei no teu nome eu evangelizei, no teu nome eu expulsei demônios, no teu nome, para trás de mim que eu não te conheço. Por quê? Porque não é pregar. Não é sobre pregar, não é sobre estar com o seu nome, não é sobre você estar na carteirinha da igreja. É sobre obedecer. É sobre obedecer. Obediência gera autoridade no mundo espiritual. É um princípio espiritual. Aquilo que Deus encontra em mim, é aquilo que Deus encontra em mim que vai ser a matéria-prima que Deus vai usar para abençoar a minha vida. Então, se Deus encontra em mim 15% de obediência, é 15% de bênção que Deus vai trabalhar. Quem está entendendo isso aqui? Fala amém aí. É uma palavra de confronto, porque eu quero que você saia daqui entendendo que não é simplesmente fazer um ritualzinho. É sobretudo obedecer a palavra de Deus. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Mas antes de resistir, o texto fala assim, submeta-se, pois, a Deus. Então, estou mostrando para você aqui que o próprio Jesus, ele não queria morrer. Ele suplicou, mas por obediência, ele suportou. Deus falou, você precisa morrer. E através dessa morte, você vai ganhar autoridade nos céus e na terra. Então você quer ter autoridade na tua vida? Seja qual for a área. Submeta-se, pois, a Deus. Submeta à vontade de Deus. O Senhor já falou com você algo. O Senhor já falou com você sobre esse assunto aí que você precisa obedecer e largar. Porque Deus, como um juiz, ele não pode ser leviano. Ele tem que cumprir aquilo que ele estabeleceu desde o princípio. Deus não é corrupto. Se ele estabeleceu algo, ele vai abençoar a partir daquilo ali. Tá? Então a gente está falando de uma vida abundante em Deus. Então aquilo que Deus encontra em mim, que vai ser a matéria-prima que Deus vai usar para abençoar. Amém, amém. Então eu vou explicar aqui algo para vocês bem prático também, um exemplo prático de, por exemplo, relacionamentos. Vamos falar sobre relacionamentos. Então eu venho trazendo para vocês muitas palavras sobre batalha espiritual, como você vencer, orientando. Então eu vou falar aqui sobre um relacionamento doméstico. A gente sabe que pessoas, elas ferem pessoas, né? Mas se uma pessoa de fora, por exemplo, uma pessoa tá passando lá na rua e falou alguma coisa pra você, você vai falar assim, hein? Tá doido. Nem me conhece, não sabe quem eu sou. E aquilo ali vai passar. Mas agora, se é o marido que fala alguma coisa, se é a esposa que fala alguma coisa, vai doer, né? Nos nossos relacionamentos, Deus deixou um manual de instrução para relacionarmos conforme a palavra.
conforme a palavra. Então vamos lá, lá em Efésios está falando assim, no capítulo 5. Marido, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pela palavra da água, mediante a palavra, apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga ou coisa semelhante. E aí lá no final, Paulo fala assim, o apóstolo Paulo diz, este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. O que ele está querendo falar aqui? Muitos de nós pregamos, né, esse texto para falar sobre o relacionamento apenas do homem com a mulher, né? Mas o que está falando aqui, Paulo está querendo dizer o seguinte, ele está querendo dizer que o casamento ele aponta para Cristo e a igreja. Então, o homem, o marido, você está dizendo no mundo espiritual, quando você ama a sua esposa e limpa ela pela palavra, você está dizendo que Jesus vai trazer uma palavra para a igreja, vai limpá-la e serão juntos perfeitos. Então, quando o marido ele está limpando, ele é o sacerdote dessa casa. Quando ele cumpre com o seu papel, ele está dizendo no mundo espiritual que Cristo, ele é referência de Cristo. Ele aponta para Cristo. Cristo é perfeito e ele limpa a sua igreja. A mulher, quando a mulher você se sujeita ao seu marido, você está dizendo no mundo espiritual profeticamente que uma igreja está sujeita ao Senhor. Essa igreja ela é sujeita a Jesus. Então olha como é que a gente vai muito além. A obediência. Porque não há libertação, queridos, fora da palavra. Não há oração forte, há posicionamento. Há posicionamento. Então, libertação, ele passa por um princípio de posicionar-se. E para eu me posicionar, eu preciso ouvir a palavra. Por isso que eu instruo vocês aqui. Por isso que eu tenho aqui imersões que eu fiz de 4 horas, ensinando, explicando, limpando pela palavra, para que gere em você o entendimento e o arrependimento, para que você possa mudar. É para isso que nós precisamos entender a palavra. Então, quando a Bíblia fala, este é um mistério profundo, está lá em Efésios 5, a partir do versículo 32, este é um mistério profundo, refiro-me, porém, a Cristo e a igreja. Que mistério profundo que Paulo está falando aqui. Ele começa a falar sobre o marido amar sua esposa, né, a mulher ser submissa, mas ele termina dizendo, este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e a igreja. Ele está querendo dizer que o casamento aponta para Cristo e para a igreja. Então, quando você, homem, não larga a sua mulher, não troca ela por outra, você está dizendo que Jesus não troca de igreja, ele não troca, ele ama a sua igreja, ele não abre mão dela. No mundo espiritual. Quando você, mulher, não busca, né, outros homens, não adultera, você está dizendo no mundo espiritual que a igreja tem um só Senhor. É isso que Paulo está dizendo aqui. Um só Senhor. Então a gente está o tempo todo mostrando isso. Tanto que lá em Oséias, lá no profeta, Deus fala para ele assim, vai lá, pega uma mulher lá no meio da prostituição, que eu quero explicar ao povo de Israel. Traz ela, limpa. Olha, limpa pela palavra, limpa ela. Dá um nome a ela. Troca as vestes dela. Porque é isso. E quando a gente descumpre esse princípio, a gente está manchando no mundo espiritual, falando, ó, eu abandono esse Deus.
esse Deus não serve. Quando a palavra diz purificando-a pela palavra, diz que o homem tem um papel sacerdotal. O homem é a cobertura da sua casa, é o valente, é o guardião. Você traz as bênçãos de Deus para a sua casa. É o homem que traz as bênçãos de Deus para a sua casa. Então, quando um cabeça abre a porta, gerações sofrem. A mulher sofre, os filhos sofrem, as consequências vão vir. E aí essa cadeia de autoridade, ela é quebrada. Porque a Bíblia, tá? O casamento bíblico diz que o homem é o cabeça da mulher. Então, quando esse cabeça, ele não cumpre o seu papel de sacerdote, as coisas vão começando. E aí não adianta a gente orar. Porque a gente volta aqui no início da conversa que eu tive com vocês. A gente quebra princípios. É dura essa palavra, mas a gente quebra princípios. Quando um cabeça abre as portas, gerações sofrem consequências. Mulheres, filhos, netos, bisnetos, todo mundo que vai nas próximas gerações. Quando uma cadeia de autoridade é quebrada, o marido é o cabeça, a Bíblia diz que todo o restante vai se perdendo. Porque Deus só diz sim e amém quando a sua palavra está em unanimidade com o Espírito e a palavra. Eu falei aqui no início. Houve concordância para Jesus vir à terra. Quando o Espírito de Deus, quando o anjo do Senhor aparece para Maria e faz a ela a proposta, houve concordância. Maria falou assim, como que será isso? Ele falou assim, o Espírito de Deus vai te envolver. Ó, Espírito presente. Ela em concordância. Ela falou assim, faça-se em mim, segundo a tua vontade. Então, cumpre-se as regras bíblicas desde o início. Então, Deus só diz sim e amém quando a sua palavra ela está unânime em espírito e palavra. Entendeu? Então, o marido e a mulher precisam observar isso. Precisa observar isso. Quando a gente passa pelo... Então eu estou falando aqui sobre família, né? Quando a gente vai para os filhos. Aquele filho está rebelde, aquela rebelião toda contra o pai, contra a mãe, né? Sou dono do meu nariz, sai cedo de casa, bate a porta, vou embora e foge e acabou tudo. A palavra bíblica é o quê? O que a Bíblia fala? Honra seu pai e sua mãe para que vá bem na terra, tudo corra bem com você e para que você tenha vida longa. E aí eu te pergunto, desde o início eu estou falando para você. Como que Deus vai concordar com isso? Quando eu desonro. Então, a saída. Thalita, qual é a saída? É reconciliação. É a gente construir a ponte que foi quebrada. Uma pessoa pode fazer uma ponte, a outra pode. Seria ideal quando os dois estão fazendo a ponte. Mas quando não, faz você a ponte, porque você está passando pela libertação. Você está com entendimento. Vai construindo isso para que chegue nesse lugar de reconciliação. Porque não tem como Deus... Às vezes a gente vai no mapeamento para mostrar para a pessoa quanto ela precisa liberar perdão. A gente conta, né, a parábola do servo incompassivo que tinha uma dívida tão grande e agora ele com a dívida menor ele não estava perdoando. A gente tenta explicar tudo isso. Porque não é sobre o outro, é sobre cumprimento da palavra. Se você quer vida abundante em Cristo Jesus, vai precisar liberar perdão.
vai precisar voltar a reconciliar. Vai precisar perdoar pessoas. Não tem... É bíblica. Então você pode passar por umas 100 libertações. Mas se você não liberar esse perdão e não fazer esse caminho de volta, como a palavra de Deus diz, não pode se cumprir. Perdoar quem não... A Bíblia fala assim, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Perdoa, Pai. Eles não sabem o que fazem. O perdão, querido, libera cadeias. Libera promessas que estão, no mundo espiritual. Então Deus está falando com alguém aqui. Deus, ele não vai quebrar princípios. Honrar é mais que obedecer. Ele vai além. Honrar fala de valor. Não tem libertação porque Deus não trabalha fora da palavra. Ai, irmã Thalita, meu pai é um homem ímpio. Maltratou. Você não tem noção. Abusou, fez mal. O que eu tenho para dizer para você? Para você que está passando por libertação comigo e está entendendo sobre esse princípio. Não adianta a gente difamar. Não adianta ficar falando, porque existe um princípio com promessa. Existe um princípio com promessa. Na hora da libertação, você vai ter o seu momento de você botar para fora tudo que as pessoas de autoridade sobre a sua vida fez contra você. É esse momento ali da cruz. Você vai falar tudo que fez mal e liberar a vida dela e agradecer a Deus que te fez, porque você foi gerado no coração de Deus. Você foi gerado no coração de Deus. E você vai orar. E você vai falar assim, Senhor, eu não quero que nada dessa maldição caia mais sobre mim. Eu não quero sequelas, Senhor, sobre a minha vida. Mas não passe a sua vida desonrando os seus pais. Isso é um princípio com promessa. Resolve esse problema. Eu saí, irmã Thalita, lá atrás, saí da casa dos meus pais, fui embora. Mas hoje tá tudo certo. Não, ele já até esqueceu, já não tem mais nada. Volte. Procure seu pai e sua mãe e fala com eles. Pai e mãe, lembra daquele dia? Aquela situação que eu saí, fugi, fiz, aconteci, desonrei, bati a porta, xinguei, dei um tapa em vocês. Eu quero te pedir perdão. Porque, querido, preste atenção. De duas uma, como o texto diz, honra teu pai e tua mãe para que te vá bem e para que você viva muito na face da terra. Toda pessoa que desonra pai e mãe, ou ela vai ter dificuldade na vida. Às vezes lá atrás, seu pai e tua mãe falou para você, preste atenção, meu filho, não case nessa situação, com essa pessoa. E ele te mostrou todas as razões. Você falou assim, vou casar assim mesmo. Ou você saiu de casa cedo, fugiu, foi embora. Olha para a vida. Vê como que ela está. Muitas pessoas morrem cedo por causa da desonra. Tá? Então, não sei, Deus deve estar falando com você que está vendo esse vídeo. Talvez seja essa a razão de muitas coisas aprisionadas na sua vida. As bênçãos estão retidas. Né? Eu ouvi uma vez um pastor falar, o pastor Cote, né? Ele falou assim, antes de um avivamento, deve haver um reabibliamento.
Ou seja, voltar à palavra. Não há libertação fora da palavra. Não há oração forte. Há posicionamento. Tá? Então eu oro aqui com vocês e eu ensino vocês aqui a palavra. Tem muitos vídeos meus aqui ensinando sobre isso. E precisa fazer o caminho de volta. Aí você vai ver o avivamento. E aí você vai ver um grande destravar de Deus na sua vida. Então, vamos dar um exemplo aqui. Voltando aqui no marido. O marido, digamos que o marido, ele desonrou. Me desonrou, né? Meu marido me desonrou. Me traiu, né? Falou coisa que não devia. Voltando para aquele princípio que eu falei, que nós representamos, né? No mundo espiritual, a igreja, o marido, o cabeça, o Cristo. Então, digamos que meu marido me desonrou. Aí eu vou desistir dele. Você desistiria de Jesus? Jesus desistiria da igreja? Porque ela desonrou ele? Aí, Mantalita, muito difícil, Mantalita. Então, vamos lá. Vamos ver outro versículo, que está lá em João, 1 João, que diz assim: um novo mandamento lhe dou. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Desistir, querido, das pessoas, dos filhos, dos pais, do marido. Você acha que Deus vai me dar libertação quando eu desisto dos meus filhos? Quando eu desisto dos meus pais? Quando eu desisto de uma pessoa que está lá? A Bíblia me fala para me amar essa pessoa, para me honrar. Então você acha que vai ter libertação? Deus vai me dar libertação? A gente pode passar por 500 seminários. Muitos seminários. Se não aplicar a palavra, não há libertação. Por isso que libertação não é exorcismo. É um processo. É um processo contínuo. Que a gente vai trabalhar essas áreas. Por isso que muitas igrejas não dão esse alicerce. Por quê? Porque dá trabalho. Você precisa estar preparado. E a liderança já precisa vir liberta de muitas coisas. Então, querido, mas eu quero te dizer, meu querido e minha querida irmã, você está no melhor lugar. Que é ouvindo a palavra de Deus aqui. Jesus não desistiu da cruz. Ele falou para o Pai, lá no início, como eu li para vocês, ó. Com toda súplica, com toda dor e súplica, ele orava ao Pai. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz. Para pensar comigo, em alta voz. Pai, passa de mim esse cálice. A oração dele devia estar assim. Já teve essa oração dentro do seu quarto que você orava se rasgando? Não quero isso. É o que o texto está mostrando pra gente, ó. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas. Aquele que o podia salvar da morte. Pai, só o Senhor pode me salvar da morte. E o que aconteceu? Deus falou, não. Vai passar pela morte. E aí a gente não quer morrer. A gente não quer morrer para os nossos pecados, para nosso egoísmo, para o nosso eu, para a nossa reputação. A gente não quer morrer, não.
Ah, querido, como que vai ter autoridade? A obediência gera autoridade. Então ele falou aqui, ó, sendo ouvido por causa da sua reverência e submissão. Deus ouviu. O texto diz que Deus ouviu o clamor dele. Deus está ouvindo o seu clamor. Deus está ouvindo a sua dor. Deus está ouvindo o que as pessoas estão fazendo com você. Deus está ouvindo. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de toda eterna salvação para todos que neles obedecem. Jesus é agora a fonte de toda a salvação. Eu preciso ir para Jesus para ser salvo e para obter as promessas de Deus na minha vida. Porém, para aqueles que lhe obedecem a sua palavra. Aleluia, quem pode dar amém aí? Tá forte, né? Vamos concluir agora. Um novo mandamento lhe dou. Ame uns aos outros. Então, com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos. Então, quando a gente abandona, quando a gente comete pecados de adultério, quando a gente maltrata a esposa, né? A gente está no mundo espiritual mostrando ou fazendo, porque é como Cristo na igreja. Então, olha o Cristo que vocês servem. É esse Cristo que maltrata? É esse Cristo que abandona? Olha essa igreja não é submissa a esse Deus? Desistir das pessoas, dos filhos, dos pais, não é a opção para quem quer viver, experimentar as bênçãos de Deus. Jesus não desistiu da cruz, por isso recebeu um nome que é sobre todo nome. Na obediência, o resultado é infinitamente mais. Mantalita, eu estou passando na obediência. O resultado vai ser infinitamente mais superior àquilo que você está vivendo aqui. Deus não opera pela nossa palavra, mas pela palavra dele. Deus não opera pela nossa palavra, mas pela palavra dele. Gente, é muito duro. Dura é essa palavra, mas eu preciso falar para vocês. Thalita, como que eu faço? Eu tenho ensinado em várias lives minhas aqui. Começa agora a orar e buscar Deus pela vida desse homem, pela vida dessa mulher, desse filho. Entra na obediência da palavra. E fala, Senhor, eu vou reivindicar. Começa a olhar as coisas que estão desajustadas dentro dessa casa. A submissão ao seu marido. Pode orar, querida. Pode orar, querido. Quantas vezes você quiser. Se você quebrar um princípio de submissão, as bênçãos ficam retidas. Sabe? Quando eu passei por um processo de libertação, um dos processos que eu tive que passar é aprender a me sujeitar em obediência. Não que o meu marido fosse um homem que me maltratava, né, batia, não, nada disso. Nem me desonrava. Mas eu vim de uma família em que a minha mãe, ela não demonstrou isso, porque o meu pai foi um pouco também omisso em algumas coisas, em posicionamento. Então, quando o homem fala assim, faz você, deixa pra você, você resolve. Entende isso? Eu preciso gerar nesse homem que ele entenda que ele é o sacerdote dessa casa.
que é através dele que vem a cobertura, que vem a bênção. Eu não posso pular etapas. Então eu não vi muito isso. Eu acabei vendo minha mãe agindo, tendo que fazer, tendo que tomar frente. Então eu precisei, com um casamento bíblico, num casamento bíblico, para aprender sobre isso. E não foi fácil, né? Eu sendo colérica, ter um temperamento mais agitado. Eu tendo que perguntar ele as coisas e concordar com ele. Se ele não falar, não é para fazer, não é para ir. E eu posso dizer para você que hoje, tudo que eu vou fazer, eu preciso da concordância dele. Se não houver concordância dele, eu não vou fazer. Entende? Porque eu sei o que é o antes e o que é o depois que isso começou a acontecer. Quando eu comecei a observar isso e trazer ele para o lugar dele, e eu me colocar no meu lugar, é uma reação em cadeia. Por que muitos filhos desonram a mãe? Porque já vem uma reação lá de cima. A mãe não honra o pai não honra a mãe, aí os filhos vêm, não respeitam a mãe, e assim vai indo. Não respeita o outro, não respeita a mulher. Para pensar, para observar se não é isso. Porque vai quebrando princípios. Próxima semana eu vou continuar com vocês, né? Eu falei sobre Deus. Deus trabalha em unanimidade na Trindade. E na próxima semana eu vou falar sobre princípios que Deus trabalha através do homem. Agora a gente vai ver princípios que Deus vai trabalhar através do homem. Aqui nós vimos Deus trabalha em unanimidade na Trindade. Amém? Então eu mostrei para vocês aqui desde o início, depois você volta, quem entrou, como que é uma concordância entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E se não houver concordância na terra, como é que é a concordância no céu? Você vai ver quando você trabalhar essa questão da concordância com o seu marido, está debaixo de sujeição, e ele honrando você, como que as coisas fluem com uma velocidade. Eu sei que é uma palavra muito difícil, mas é o que eu tenho para dizer para você. Então, participe sim, participe das orações. Porque olha só, o que vai gerar em você o entendimento é compreender. Muitas pessoas, meu povo perece por falta de conhecimento. E às vezes tem pessoas que têm conhecimento, mas ela não tem compreensão. Porque o diabo, ele cega o nosso entendimento. Mas o que vai fazer? Muitas pessoas sentem sono para ouvir essa palavra. Ela fica agoniada. Levanta, sai, né? Quando ela está num curso, numa imersão. Ela tem dificuldade de voltar ali naquele texto. Porque os demônios não querem que você ouça isso. Entendeu? Quando a gente libera os materiais aqui, quando eu faço essas lives para vocês, né, que tem muitas aqui, né, é para você identificar as causas, tanto pessoais como geracionais, que estão dando causa para o impedimento da sua vida abundante. Vou repetir. Essas palavras, essas ministrações que eu trago aqui para você, e a imersão que eu tenho aqui de 4 horas para você participar. Por que eu trago isso aqui para você? Que através dessa palavra você vai identificar as causas, tanto pessoais como geracionais, que estão dando causa para o impedimento da sua vida abundante. Todos os pecados identificados precisam ser confessados. Então, esses pecados devem ser confessados, né? Geracionalmente e também pessoalmente.
Eles estão dando causa para a legalidade. Amém? Amém? Que Deus te abençoe. E aí muitas pessoas falam assim, irmã Thalita, pra mim isso é novidade. Eu tenho 10, 15, 20 anos de igreja, nunca vi isso. É assim. Eu também. E aí eu fui entender muitas coisas que estavam embaraçadas na minha vida. Então descobrir a libertação à luz da palavra é uma novidade. Viveram uma vida inteira de aprisionamento espirituais, mas a libertação, nada mais, nada menos, é um posicionamento pela palavra. Porque libertação é um processo. Que você vai se posicionando aqui. Como você vai posicionar em algo que você não conhece? Que você não tinha entendimento que era um princípio, que era uma lei. Por isso que conhecereis a verdade. Não dá pra gente pular etapas, gente. Vai ter que ver tudo que você passou, tudo que foi causas que levaram ao prejuízo. Por isso que eu recomendo, assista minhas imersões que eu fiz sobre cura interior, tá aqui na minha bio. Assista as imersões que eu fiz sobre restauração sexual. Tem pessoas que se envolveu em vários vícios na área sexual. Fez ligações de alma, tá aqui as imersões explicando, orientando. No final tem as orações para você fazer. Entendeu? Porque durante... Muita Lita, porque durante a palavra ministrada, você vai ouvindo ela, você vai receber chaves espirituais. Por que é limpo pela palavra? Porque fala esse negócio, você vai ser limpo pela palavra. Porque durante a ministração da palavra, chaves vão vir. Você vai lembrar de coisas. O Espírito Santo é assistindo essas aulas, a palavra, a imersão, né? Que vai vir a lembrança. E é nesse momento que nós somos convencidos do pecado, da justiça, do juízo. No momento que eu estou ouvindo. Ó. E é durante uma ministração que uma pessoa também lembra, por exemplo, que ela passou por um abuso. Que aquele abuso, a partir daquele abuso sexual, desencadeou toda a perversão que hoje ela está vivendo. É através da ministração. Pessoas que fez pacto com entidades malignas, né? Desonrou pai e mãe. Tantas outras coisas que o Espírito Santo ele tira das trevas, gente. E traz para a luz na hora da ministração. Trazendo a lembranças chaves espirituais. Que você vai falar assim, nossa, lembrei de algo aqui agora. Que estava lá no oculto, explorando você. Então, o imediatismo, eu quero as coisas imediatas, quero orar, não funciona na libertação. Porque a oração não é receita. Né? A oração ela tem eficácia quando temos total entendimento. Total entendimento. Olha o que diz Romanos. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Culto racional. Então fica naquele movimento lá, no reteté, para poder. Mas se não tiver entendimento, não tem libertação. Vai continuar. Entendeu? Vai continuar. E Deus, ele é tão bom que ele falou assim, olha, não cesse de falar desse livro da lei, antes medita nela de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nela está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. É a palavra. É a palavra que nos faz prosperar. Querer tudo para agora atrapalha o processo de libertação. Deus não quebra princípios. A gente vai ter que ir consertando esse negócio. Reconhecendo. Senão a gente volta pro zero.
A gente fica lá. Não consegue prosperar e viver a vida abundante que Jesus preparou para nós, tá? Tá tudo nas regiões celestiais. Sabe aquela vida, aquele casamento que você quer ter, os filhos sob sujeição, a prosperidade financeira, tá tudo lá. Mas só vai se cumprir o sim e o amém, como eu falei aqui no início, o sim e o amém de Deus, a partir da observância da palavra. Tá? Observar as escrituras sagradas. Amém, gente? Deixa eu orar pela vida de vocês. Amanhã eu vou estar aqui com vocês, tá? Às 6:30 da manhã. Vou estar trazendo uma palavra e nós vamos estar orando juntos. Sempre eu estou fazendo aqui oração de renúncia, oração de heranças espirituais. Então, se você está lembrando de coisas, né? Durante essa live ou na sua vida, você vai orando, vai anotando. E na hora que a gente estiver orando, você vai apresentando ao Senhor da sua casa, em concordância comigo. Tá bom? Sempre eu estou fazendo oração aqui pela manhã. Trago uma palavra, faço uma oração direcionada, aquilo que o Espírito Santo me direcionar ali na hora. E oramos dentro da sua casa para dar um comando de voz. E isso, gente, é um processo. Cada dia você vai aprendendo algo, cada dia você vai deixando algo, cada dia você vai consertando algo dentro da sua vida. Tenha paciência de esperar. Esse homem que saiu, esse homem que abandonou, que foi embora. Se você quer restaurar o seu casamento, tenha paciência agora para trabalhar esse processo, como eu expliquei aqui com vocês, tá? Tenha paciência, tá tudo lá estabelecido para Deus, para sua vida. As coisas vão se ajustar, mas tenha paciência agora. Precisa ouvir tudo isso, ajustar, confessar, se arrepender, deixar para alcançar a misericórdia. Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Coloca o link lá no Telegram. Como você faz para entrar? Aqui na minha bio, tem o link do Telegram. Você toca lá na bio, você vai lá, tem várias informações e tem lá Telegram. Aí você entra, tá bom? E lá no link do Telegram, depois a gente coloca você no grupo de oração que a gente tem também no WhatsApp, tá? Na comunidade. Gente, que Deus abençoe vocês. Compartilhe essa live. Essa live é uma live de esclarecimento, para quebrar, né, os paradigmas e confrontar mesmo, tá? Para confronto, para que haja libertação. Amanhã nós estamos 6:30 aqui. Semana que vem nas lives, terças e quinta. Pai, no nome de Jesus, eu quero orar, Pai, e concordar com essas palavras que foram ditas aqui. Deus, aquilo que eu não posso, aonde eu não posso chegar, Senhor, o Espírito Santo pode convencer e pode trazer à memória aquilo que está no oculto, aquilo que precisa ser, Senhor, resolvido, deixado, aquilo que precisa, Senhor, aliança que precisa ser feita novamente, refeita. Pai, em nome de Jesus, ajuda tua filha e teu filho. Dá a ele a direcionamento, Senhor, que ele consiga alcançar, Senhor, esse lugar de plenitude. No nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, queridos. Até amanhã.